Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é um tema bastante sério e que afeta muitas pessoas. Hoje eu vou falar sobre hipotireoidismo. Mas antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixem o like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e compartilhem com seus amigos. Bom, primeiramente vamos explicar o que é a tireoide. Tireoide é uma glândula muito importante que se localiza embaixo do pomo de Adão, entre ele e essa depressão aqui, fica exatamente aqui. Ela tem a forma de um escudo e é muito importante para várias funções, mas principalmente o metabolismo. Ela tem tanta importância no nosso corpo que ela regula todo o metabolismo dele e também a temperatura. Então, funciona mais ou menos assim. A hipófise secreta o hormônio que se chama TSH. Esse hormônio participa da formação dos hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4. Ela fabrica mais o T4, o T3 é bem pouquinho. Por quê? Porque o T4, na realidade, ele nem é bem um hormônio. Ele vai se transformar no hormônio ativo, que é o T3. E para isso precisa de algumas coisas para haver essa transformação que eu vou explicar mais para frente nesse vídeo. Quando a glândula tireoide está com fadiga, está preguiçosa, ela começa a não funcionar direito e com isso o metabolismo cai e vai acarretar uma série de consequências. Por exemplo, a libido cai, ocasiona obesidade, porque se o metabolismo está lento, a pessoa não consegue emagrecer, dá queda de cabelo, as unhas ficam fracas, dá cansaço físico e mental, falta de concentração, constipação. O intestino prende porque os movimentos peristálticos do intestino ficam lentos também. Da depressão, ansiedade, hipotermia, como eu tinha falado, ela regula a temperatura do corpo, então a temperatura fica baixa, a pessoa sente os pés e as mãos frias e não consegue esquentar de jeito nenhum, nem usando meias. Também dá a síndrome do ovário policístico, aumenta a pressão, dá periodontite, e mais algumas coisas que nem cabe nesse vídeo, dá uma série de problemas. Então, dá para descobrir através de exames como estão seus hormônios. Você pode medir o TSH, o T3 e o T4 livres. A maioria dos médicos não pedem o T3, mas ele é mais importante que o T4 porque é ele que é o ativo. Tanto que não adianta ficar tomando Puran, Sintroid, porque é o T4 que tem nesses remédios e não o T3, né? Que é o T3 que vai agir e não o T4. Então, nesses exames de sangue dá para saber os níveis e detectar se tem ou não o hipotireoidismo. Além do T3 e T4, também é importante o T3 reverso. Por quê? Porque quando o T4 não se transforma em T3, por alguns fatores, ele vira T3 reverso. Quando ele não se transforma em T3, ele vira T3 reverso, que ocasiona a obesidade. É um hormônio que se chama da hibernação. Mas algumas vezes você faz o exame e não detecta nada, está tudo normal. Isso é chamado hipotireoidismo subclínico. Você tem os sintomas, mas no exame dá tudo normal. Então vou te falar um teste que você pode fazer em casa mesmo e que aí vai diagnosticar esse hipotireoidismo que se chama subclínico. Você pega um termômetro, pode ser digital, aquele de mercúrio. Antes de se levantar, quando você acorda, você já deixa na sua cabeceira, no criado mudo, o termômetro e já coloca. Nem fale, não se mexa na cama, quietinho, você vai lá, pega. Se for o termômetro, aquele de mercúrio, você deixa 10 minutos. Se for digital, é o tempo dele apresentar a temperatura. Você vai fazer isso durante 5 dias. Todo dia você vai anotar a sua temperatura. Depois você soma e divide. A média tem que dar mais ou menos 36 graus e meio. Se der abaixo disso, abaixo de 36,4, 36,3, já é o hipotireoidismo subclínico. E quais são as causas? Bom, tem várias causas
para você ficar com hipotireoidismo? Falta de iodo, porque a tireoide ela precisa do iodo. Nem é do iodo, para ser mais específica, ela precisa do iodeto de potássio que vai se transformar em iodo. Por isso que é importante tomar o Lugol, porque o Lugol tem os dois. Pode ser metais pesados que entopem os receptores dos hormônios. Pode ser também flúor, cloro e bromo. Esses 3 elementos da tabela periódica, eles são mais leves que o iodo. Então, eles pegam, vamos dizer assim, eles entram no lugar do iodo, que está na tireoide, tiram o iodo e pegam o lugar dele. E no exame não detecta isso, mas você vai sentir na clínica, né? Você vai ter esses sintomas porque eles não fazem a função do iodo, né? E o cloro está no chuveiro, por exemplo, na água quente, o flúor está na água que a gente toma, nas cremes dentais, né? E o bromo nas massas, nos pães, né? Então é bom evitar tudo isso. Deficiências nutricionais, doenças crônicas também são outras causas que levam a essa doença. Óleos vegetais, produtos alimentícios e glúten, leite e seus derivados. Falando nisso, eu vou entrar um pouquinho no assunto da tireoidite de Hashimoto, que muita gente me pergunta, e é muito parecida com o hipotireoidismo. É um hipotireoidismo, só que tem um agravante dos anticorpos. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Então, o que é uma doença autoimune? Os anticorpos começam a atacar o próprio organismo. No caso da tireoidite de Hashimoto, como o nome diz, ataca a tireoide. E por que acontece isso? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala bem sobre o assunto do glúten. Eu aconselho vocês darem uma olhadinha que vocês vão entender melhor. Mas resumindo, o glúten faz com que as paredes do intestino se abram e com isso passe as proteínas do glúten e outras toxinas. Como a cadeia de aminoácidos do DNA do glúten é bem parecida com a da tireoide, o organismo se confunde, os anticorpos, em vez de atacar essa substância que não é reconhecida pelo corpo humano, que é o glúten, ele acaba atacando a tireoide. E com isso os anticorpos aumentam, né? E ocasiona a tireoidite de Hashimoto. Esse processo se chama mimetismo molecular. Essa confusão que o organismo faz atacando uma cadeia de DNA muito parecida. Você pode também detectar, além daqueles exames que eu já havia falado, T4, T3, TSH e T3 reverso, o anti-TPO. Esse exame especificamente vai detectar como estão seus anticorpos da tireoide. Se estiverem muito elevados, é sinal que você tem a tireoidite de Hashimoto. E como tratar tudo isso? Bom, primeiramente excluindo o que eu falei. Glúten, leite, produtos alimentícios, né? Esses produtos embalados, industrializados, óleos vegetais, metais pesados, os metais tóxicos. Por exemplo, uma alternativa é o coentro. O coentro quela metais. O Lugol também quela metais e elimina do seu corpo. Cuidar da microbiota intestinal, consumindo fermentados, kefir, né? Os lactobacilos, os probióticos e os pré-bióticos. Suplementar com o Lugol e suplementar com os oligoelementos. Os oligoelementos são o zinco, o selênio, o iodo. Por quê? Porque o zinco e o selênio, ele é muito importante para a tireoide funcionar, para o T4 virar T3. Outra causa que eu não falei, mas eu vou falar agora, é o estresse. O estresse, o que ele ocasiona? Ele eleva muito o cortisol. Com o cortisol elevado, não há essa conversão de T4 em T3. Então, o que você tem que fazer? Gerenciar seu estresse com meditação, yoga, alguns fitoterápicos que ajudam a relaxar, ashwagandha, rhodiola, tem vários aí. Então, diminuindo o seu estresse, consequentemente, o T3 vai aumentar. Também é muito importante você ver os parasitas, porque os vermes detonam com o seu intestino e dão até diabetes, né? Eles vão para o pâncreas, vão para vários órgãos e ocasionam tudo isso aí, todos esses males.
Em último caso, você pode também usar o T3 bioidêntico, que o bioidêntico é exatamente igual ao nosso hormônio. Para quem já não tem mais a tireoide, que infelizmente os médicos adoram tirar a tireoide, né? Aparece algum nódulo, eles já tiram, né? Já extirpam, né, o órgão inteiro e a pessoa vai sofrer disso a vida inteira. Nesse caso, tem que usar o T3 bioidêntico. Tá certo, gente? Então, espero ter ajudado, espero que tenham compreendido. É muita coisa para falar sobre esse tema, mas eu fiz uma explanação rápida, né? Prática, mas se ficou alguma dúvida, vocês deixem nos comentários que eu vou responder a todos. Então, até a próxima. Fiquem bem.